Olá, estamos chegando e olha, apesar de tudo que tem se falado em nível oficial por parte do ex-presidente Jair Messias de que a manifestação desse domingo, dia 25, serão pacíficas, da recomendação que não levem cartazes, faixas, que não façam agressão a quem quer que seja, entre aspas. O que se viu na semana que passou foi uma movimentação muito grande nas redes sociais, como nós vimos aqui na abertura do vídeo. Mensagens conclamando, avisando, ameaçando com guerra civil, ameaçando com revolução, ameaçando usando termos como ninguém sairá de dentro do Congresso se o Bolsonaro for preso. Preciso tomar providências contra o Supremo Tribunal quer caçar mandatos de todo mundo, perseguir todo mundo. Brasil em alerta, grave crise que pode levar a uma guerra civil. Várias dessas mensagens. A Folha de São Paulo publicou um levantamento de uma empresa, Palver, de pesquisa, que mostrou que a semana inteira circularam essas mensagens nas redes sociais. Apesar de tudo o que está sendo falado e prometido pelo ex-presidente. Espera-se, as projeções dos organizadores é de 700 mil pessoas. Perdão. Vamos levar em consideração que é gente demais, não é? Mas ainda que não seja 700 mil pessoas, vamos colocar algo em torno aí de 20 mil, 30 mil, 50 mil, que seria um número extremamente razoável, é um Maracanã em jogo importante do Flamengo. Qualquer barulhinho, qualquer vidro estilhaçado, qualquer bombinha, qualquer empurra, pode fazer a coisa sair do controle e virar uma confusão sem tamanho. E o que vai acontecer? Qual vai ser o comportamento da Polícia Militar de São Paulo numa multidão dessa? Vamos entender, tem nada a ver, mas é um fato que aconteceu exatamente a semana e não dá para a gente deixar passar. O governador de São Paulo mudou mais, cerca de 30, em torno de 30 comandantes da Polícia Militar no estado, de batalhões. Mais de 30 coronéis foram mudados. Não dá para a gente esquecer o que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado, quando a Polícia Militar, que deveria coibir, impedir, prender as pessoas que atentaram contra a democracia e contra as instituições democráticas, fizeram o que fizeram. Ah, mas vai ser pacífico, isso não vai acontecer. O ex-presidente, que não tem papas na língua, o presidente que fala o que vem à cabeça, em momentos graves como esse, tende a se retrair. Provavelmente ele não deve mesmo acusar, agredir, como ele fez no 7 de setembro de 2021. Mas ele tem nitroglicerinados incontroláveis que estarão lá e que devem falar, a começar pelo pastor Silas Malafaia, que está gastando aí, segundo um croquis que enviou para o jornal Folha de São Paulo, você está vendo aí? Aqui ou aqui. Terão 2 trios elétricos, um que vai custar R$90 mil, o aluguel, onde vai ficar o ex-presidente Bolsonaro, um outro de 5 mil ou 6 mil, não sei, onde vai ficar, não confirmo, vai estar aqui escrito, aqui, aqui, esse valor, R$250 a diária de cada segurança, ambulâncias na base de R$2.000. Ele vai bancar tudo isso. Então, eu acredito
Todos nós acreditamos que ele vai falar. E ele é um incendiário, ele é um carbonário. Quem mais vai estar lá? O Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira e o pastor Magno Malta. Outros incendiários, carbonários, e que certamente não têm controle sobre o que vão falar. Ah, mas aí já não é problema do ex-presidente. Quem está falando é eles. O ex-presidente sai daquela situação e a coisa parte para o lado dos outros. Bom, qualquer atitude de incitamento, qualquer manifestação que se assemelhe a incentivar uma guerra civil, um golpe de Estado, uma revolução, é passível de prisão. Imaginem o que vai acontecer se o pastor Silas Malafaia for preso, se o Nicolas for preso. Porque eles ali não estão como deputados, eles estão ali como apoiadores do ex-presidente. Portanto, não é uma ação parlamentar da qual estão imunes. Realmente. E vamos fazer só algumas projeções. Malafaia fala demais, vai preso. Manifestação, ele vai dizer que está sendo perseguido, que isso é coisa da ditadura da toga, que isso é ditadura do Brasil, porque agora está todo mundo falando que o Brasil é um país que tem uma ditadura. Protestos, perseguições, novas manifestações. O Bolsonaro quer isso. Manifestação tranquila. Ótimo. Já que foi tranquila, faremos novas manifestações assim. E nesse ponto, vai se subindo a temperatura. Vai se aumentando o grau de confiança e, portanto, daqui a pouco nós estamos diante de uma situação semelhante à que estávamos antes do 8 de janeiro. E se o ex-presidente for preso, a coisa que já vinha sendo alimentada, pode ficar fora de controle. Uma manifestação descontrolada. Ah, mas não vai acontecer. Por que não? Não sejamos ingênuos a ponto de acreditar que no meio dessas 50 mil pessoas não hajam agitadores. E agitadores que de repente nem querem muito a liderança do Jair Messias. Uma confusão, uma pedra amiga atirada e que gere toda uma confusão, uma revolta, uma perturbação, uma baderna, um quebra-quebra, vai ser atribuída à esquerda incendiária, carbonária, e vai ser promovida pelos que estão ali dentro mesmo. Quantas e quantas manifestações saíram de controle quando estourou alguma coisa por conta de quem estava promovendo, exatamente para tumultuar, para criar, para culpar o outro. A manifestação flopou. Bom, pode acontecer. Se for buscar um histórico de manifestações como essa, a possibilidade de flopar é grande. Vamos voltar a 1992, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello, um sábado, 13 de agosto, uma data estranha, convocou todos os brasileiros a vestirem verde e amarelo, em defesa da democracia, em defesa do governo dele, contra o impeachment, contra as perseguições que ele estava sofrendo. E ele usou um comunicado oficial, uma rede nacional, uma convocação de rede nacional.
E a coisa deu errado. O povo vestiu preto no domingo. Pode acontecer. Até porque Bolsonaro está perdendo muitos apoiadores. Os de primeira hora, os bolsonaristas raiz. Só para falar de dois, o Paulo Figueiredo, que é neto do ditador João Batista Figueiredo, e o Leone, entraram na internet, em seus portais, e desaconselharam, e o Leone foi mais fundo. Diz lá que aceita que perdeu, que é mais fácil. O que ele vai fazer? Por que ele está chamando o povo para pagar o mico que já pagou em 8 de janeiro? Está perdendo apoio. Pode flopar, sim. Mas isso a gente vai ver só depois. O fato é que Jair Messias Bolsonaro está triplicando a aposta. E não tem garantia de que vai vencer. É isso. E agora, Brasil? E agora, Lula? O que o presidente Lula falou em Addis Abeba ainda repercute no Brasil e agora na Argentina. O Gustavo Gayer, acho que solicitou uma entrevista numa TV israelense, quando ele fala que está divulgando o Brasil, divulgando o que está acontecendo no Brasil internacionalmente. Bom, eu vi o vídeo, está lá no portal dele, não vou divulgar aqui, quem quiser que vá. Um monte de bobagem. Inclusive que o presidente do Brasil não tem a maioria de apoio, não tem o apoio da maioria dos brasileiros. Ora, cara pálida. O homem ganhou a eleição. Vocês vão voltar a dizer que a eleição foi fraudada? Agora, essa coisa toda lá do Israel, do chanceler de Israel fazer essas postagens ridículas contra o Brasil, inclusive utilizando a conta do Instagram do governo. Ele está tentando pautar a imprensa internacional, não está conseguindo, ele está só conseguindo reverberar isso aqui dentro do Brasil. Tanto isso é verdade, que no encontro de chanceleres aqui no Brasil, na quarta e quinta-feira da semana passada, o presidente Lula recebeu em reunião reuniu-se com chanceleres da União Europeia, do Reino Unido, da China, teve duas reuniões com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve uma reunião com o chanceler soviético, Sergei Lavrov, e diversos e vários chanceleres dos países africanos e asiáticos. Um presidente que não tem influência mundial, como o presidente Lula tem, não presidiria uma reunião do G20, que são as 20 maiores economias do mundo. Não teria essa quantidade toda de reuniões com líderes de governos desses países. Não teria sido citado por Antony Blinken ao dizer ele, secretário de Estado, que apesar dele não concordar com com aquele trechinho do presidente em Israel, sobre o Holocausto, os dois têm um ponto em comum, que é a luta mais importante, que é o cessar-fogo e a criação do Estado da Palestina. O Brasil virou pária. O Brasil foi pária de 2019 a 2022. Ninguém respeitava o Brasil lá fora. Tanto é assim que nessa semana também o Brasil recebeu uma excelente notícia de uma empresa sul-coreana, a Hyundai, que vai investir no país 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Brasil
É um país que é respeitado, que é ouvido, que a reivindicação de ampliar o número de participantes do Conselho de Segurança da ONU e alterar a governança recebe apoio dos Estados Unidos, recebe apoio da Rússia. Meu amigo, você que está caindo nessa conversa toda de que o presidente do Brasil é negativista em relação ao Holocausto, conversa fiada. Conversa fiada. Não é. Conforme ele mesmo diz, e todo mundo, e as pessoas que pensam, que raciocinam, dizem, ouçam a fala do começo ao fim. Se tiverem fluência na leitura em inglês, veja a cobertura do que ele falou. Porque na Europa, ninguém deu muita bola para essa conversa. O importante era o que estava sendo dito. A acusação de genocídio. Se no meio de uma guerra mata-se crianças e mulheres, se em 30 mil, 1/3 é de mulheres e crianças, qual o futuro dessa comunidade? Sem mulheres e sem crianças? Como é que ela sobrevive? Se isso não é genocídio, é alguma coisa que pode chegar perto. Então, o que se quer é o cessar-fogo para acabar com isso. Tem nada de nazismo aí. O que me admira, nós colocamos no vídeo passado, uma pessoa descendente de judeu abraçar uma deputada de extrema-direita da Alemanha, neta de um nazista. Não sou eu que estou dizendo. Eu não disse nada. Está ali, está nos registros. Nem tudo é complicado nesse Brasil, não. Enquanto toda essa situação complexa se desenvolve, se desenrola, ameaça de golpe, ameaça de guerra civil, ameaça de o povo no poder, ameaça à democracia, às instituições e tudo. O Brasil cresce. A gente pode falar de alguma coisa em termos de economia. Tem gente que não é muito chegado ou até não gosta muito de falar de economia, principalmente quando os números são bons para quem está no governo e péssimo para quem está no quanto pior melhor. Nós falamos ali atrás sobre investimentos que a Hyundai prometeu para trazer ao Brasil no valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais em investimentos até 2032. A Hyundai, todo mundo sabe, é montadora de tratores para o agronegócio, de carros, caminhões. Chegando, trazendo para o Brasil, e já tem montador aqui, 1 bilhão e 100 milhões de reais, não, de dólares. Corrigindo. Vamos lembrar que no governo passado, pelo menos 2 montadoras, uma forte, deixou o Brasil. Foi a pandemia. Não. A falta de planejamento, a falta de programa, a falta de projeção, a falta de previsibilidade na economia. Junto a isso, vamos falar de mais um número interessante. O mercado ficou satisfeito. O mercado projetou um crescimento do PIB para esse ano de 1,68%. 1 ponto percentual acima do que estava sendo previsto na previsão, projetado na previsão passada. Isso é muito dinheiro. Isso é um crescimento absurdo para o Brasil, que vinha tendo crescimento negativo, zerou e ficou abaixo de 1% nos últimos anos. 1,68%, com tendência de alta. E como isso está sendo conseguido? Com aumento de arrecadação. Opa, está cobrando mais impostos? Não. Déficit próximo. A tendência é chegar próximo ao déficit de zero, déficit público de zero.
Por quê? Porque o pior, nós já falamos, já passou, já pagou todo o resto a pagar que tinha ficado para trás. Daquela politicalha do fim dos impostos sobre os combustíveis, dos precatórios que não foram pagos, da fila da Bolsa Família que não andava. Aliás, a ministra do Planejamento indicou, sinalizou que os precatórios que seriam pagos em junho já vão ser pagos agora. Aumento do emprego formal, carteira assinada, significa arrecadação da Previdência. Arrecadação dos tributos, dos combustíveis, arrecadação federal, estadual, municipal. As coisas estão melhorando. E os combustíveis não aumentaram o que disseram que ia aumentar, ou que justificou a retirada dos impostos. Conversa fiada. As conversas no G20 também prevêem acordos bilaterais e multilaterais. Então a coisa está andando. Apesar de tudo. A frase é árabe, antiga e muita gente já utilizou. Mas vale. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Um abraço. E até a próxima. Estou indo. Espero voltar. E continuem. Quem chegou aqui, deixe seu comentário. Façam inscrição se não fizeram. Continuem dando os likes. Se tem o haters, tem gente que gosta do nosso trabalho. Então, se você gosta do nosso trabalho, não se inscreveu, se inscreva. Se você gosta do nosso trabalho, dá o like. Se não gosta, dá o dislike. É importante. Um grande abraço. Fui.